Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho então da importância da água para as espécies vegetais. Então pessoal, primeira importância da água para as plantas, para as espécies vegetais. Em primeiro lugar, todos os seres vivos necessitam de água para a sua existência, para a sua sobrevivência. Até hoje não foi encontrado nenhum ser vivo que não precise de água para sobreviver. No caso das plantas, as raízes são as que absorvem a água, que além de nutrir a planta, carrega nutrientes absorvidos por essas raízes. E ao final do processo de captação de água, a planta transpira a água, ou seja, o H2O, que nem está na imagem, de volta para o ar, para a atmosfera terrestre. Inclusive tem um caso muito interessante dos rios voadores da Amazônia, que eu posso contar em um outro momento. Então, a rega de diferentes espécies. Então, na nossa casa, pensando naquilo que a gente costuma plantar nos vasos: cebolinha, manjericão, alecrim, orégano, salsinha, tomilho, hortelã. Então, aqui tem um resumo básico que eu peguei de um site sobre a necessidade de água de cada plantinha. E a gente pensa a partir disso, por que essas plantas precisam de quantidades diferentes de água? Porque depende muito da região da região de origem delas. Então, se uma planta é de uma região onde é um pouco mais seco, ou uma planta é de uma região um pouco mais úmida, então a gente vai seguir essa regra pensando nesses conceitos, pensando na origem da planta e também todo o sistema radicular delas, né, o sistema de raízes. Então, se vocês quiserem pausar para observar a quantidade de água que cada planta precisa, vocês podem pegar desse esqueminha que eu deixei aqui. Pensando, pessoal, nessa questão de quanta água cada planta precisa, a gente pode ir para uma escala maior. Para além do nosso quintal, podemos ir para uma escala, por exemplo, do Brasil, dos biomas brasileiros. Então, se a gente pensar nos biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, a gente pode pensar também no índice pluviométrico de cada região. O que é isso? Basicamente a quantidade de chuva que cada região recebe por ano. Então, quanto mais próximo a cor está do azul e do azul escuro, maior é o índice pluviométrico, ou seja, mais chuva tem naquela região. E quanto mais próximo a cor está de cores mais quentes, por exemplo, o amarelo ou o vermelho, e o laranja também, então menos água aquela região recebe por ano, pensando em água da chuva. Então, se a gente pensar nessa região em laranja, a gente tem predominantemente o bioma da Caatinga, que seria no interior de alguns estados do Nordeste, da maioria dos estados do Nordeste. Então, pensando que em algumas regiões a gente tem períodos de seca muito extensos, ou seja, não chove muito. E se a gente pensar, então, quais plantas podem se reproduzir, conseguem se reproduzir em períodos de seca? Justamente uma planta que o aluno Luiz trouxe para a gente, que é uma espécie de cacto, que é o cacto palma, que tem muito plantado principalmente na região da Caatinga da Bahia, do estado da Bahia. Uma imagem aqui um pouco maior. Então, pensando nisso, pessoal, que cada planta vai precisar de uma quantidade específica de água. Inclusive o cacto, que sobrevive muito tempo sem água, ele já não vai precisar de tanta água se você tiver um cacto plantado na sua casa. E agora algumas perguntinhas para vocês, pensando no que eu trouxe, pensando no que vocês plantam em casa. Vocês regam as plantas da casa de vocês todos os dias? Qual planta vocês têm que mais gosta de água? E a que menos gosta? Eu já dei algumas dicas hoje, então vocês podem me responder no grupo, para mim e para o grupo todo. Aqui estão as fontes, então, de onde eu tirei essas informações, esses mapas: Brasil Escola, Nova Escola, Mundo Educação. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês cada site que eu tirei as informações. Tá bom, pessoal? Então, eu espero o retorno de vocês.
Espero que vocês tenham gostado, me contem mais das plantas de vocês e do quanto elas precisam de água. Um abraço e até a próxima!